Bem, a nossa fala para abrir esse encontro, que é um encontro que me deixa muito feliz, tem pessoas de vários lugares do Brasil, eu olhei no chat e é muito impressionante o que essa pandemia está nos ajudando a nos tornarmos mais próximos, né? Então, é um prazer estar aqui. Eu sou Clarice Lobo, eu sou médica hematologista e nós vamos fazer a primeira palestra sobre a origem e a frequência da doença. Bem, para começar, a doença falciforme é uma doença autossômica recessiva. Recessivo significa que duas pessoas que não portam o gene podem transmitir o gene para um dos seus filhos. Então, aqui na imagem, vocês podem ver que duas pessoas com o traço da doença, que é A com S, elas podem gerar filhos AS, igual a elas. Elas têm 25% de chance de gerar um filho completamente sem o traço S, juntando o A de um com o A do outro, ou ela pode gerar um bebê com doença falciforme SS. Essa combinação ocorre ao acaso a cada gestação. Portanto, uma mesma família pode ter todos os filhos AA ou todos os filhos SS, sendo um casal de pais AS. Se só um indivíduo tiver o traço e o outro indivíduo não tiver nenhum gene para a doença falciforme, o que acontece? 50% de chance de ter apenas a hemoglobina A, juntando o A de um com o A do outro, e 50% de chance de ter o traço falciforme, novamente, a cada gestação. E se um casal com doença falciforme resolver ter filhos, quer dizer, ele tem a doença falciforme e ela também, 100% de chance dos filhos terem a doença da mesma forma. Essa doença, essa mutação genética, na verdade, ela ocorreu na África há milhões de anos atrás, na área da África, que era uma área com presença muito forte de malária. O que se estuda é que a presença da mutação em apenas um gene, ela tem uma vantagem por sobre a pessoa AA em termos de impacto da malária. Então, há milhões de anos atrás, quando a malária já era endêmica naquela região, ter o traço falciforme era uma vantagem para aqueles indivíduos que o tinham. Pessoas AA, pessoas sem o traço falciforme, morriam mais de malária do que as AS. É claro que a doença falciforme SS não é uma vantagem para a malária, mas a presença de apenas um gene, sim, é uma vantagem. Aí vocês podem ver a frequência do traço falciforme nessas regiões da África. Em Níger, ela atinge 22% da população, do traço falciforme. Na Nigéria, 24%, em Benin, 25% das pessoas têm o traço, mostrando que, sim, ele foi uma vantagem evolutiva lá atrás. E o que aconteceu? Quando as pessoas foram migradas forçadamente para as outras regiões do mundo, indivíduos com traço falciforme, eles vieram, então, para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Europa Central, como também para o restante, para a América Central, desculpe, como também para o restante do mundo, para todas as regiões que foram colonizadoras, na verdade, da África, Inglaterra, França, Portugal, também levou para esses países um número grande de pessoas com traço. A gente fala isso porque a gente tem praticamente certeza que pessoas com a doença falciforme, infelizmente, não suportariam as condições de vinda ou de ida dessas pessoas naqueles navios horripilantes que a gente lê nos livros de história do Brasil.
E como que ela compôs, então, a nossa população? Então, se vocês têm uma ideia, até 1500, se estima que no Brasil todo existissem 2,5 milhões de índios. Durante os 300 anos em que nós fomos colonizados pelos portugueses, mais ou menos 500 mil portugueses vieram para o Brasil. Até ali, então, são 3 milhões de pessoas. Até que, durante todo o período da escravatura, 4 milhões de africanos vieram para o Brasil. Esses números são os números oficiais, fora aqueles que vieram e não foram contabilizados porque o tráfico já era proibido. Então, a massa étnica que se formou no Brasil naquele momento era metade composta de africanos. Portanto, o traço da doença falciforme, o traço, o AS, ele permeia a nossa colonização e a nossa herança genética. Depois de 1820 a 1975 vieram os imigrantes, e aí italianos, japoneses, etc., e essa é a nossa bagagem étnica. Esse diapositivo mostra muito claramente a prevalência da doença falciforme. Nós estamos falando aqui de bebês nascidos com a doença no mundo por 100 mil nascimentos, e nós vemos que o Brasil está aqui, entre 101 a 250 pessoas para cada 100 mil nascimentos. Isso nos torna tão prevalentes, por exemplo, como a Índia, que é um país conhecidamente com uma prevalência muito grande, e mais prevalente do que a doença falciforme nos Estados Unidos, considerando a população geral americana. Então, aqui no Brasil, a gente tem o estado que é mais prevalente é a Bahia. Nesse estado, existe um caso novo para cada 650 pessoas. Depois vem o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Maranhão, Pernambuco, com Espírito Santo, com uma prevalência aí entre 1.200 a 1.400. Depois nós temos o Pará e São Paulo, com uma prevalência um pouquinho maior, mas de 1 para 4 mil em São Paulo e 1 para 3.400 no Pará. E as regiões de Mato Grosso do Sul e o sul do país têm uma prevalência menor, uma vez que a colonização foi aconteceu mais tardia e majoritariamente por imigrantes europeus. Então, nós temos uma prevalência que vai de 1 para 3 mil no Paraná até 1 para 13 mil em Santa Catarina. Então, quando a gente fala assim, a doença falciforme no Brasil, esse é o cenário. A gente tem várias prevalências, considerando as distintas regiões. E o que acontece? Como que essa mutação ocorre? Ela ocorre com a troca de um único aminoácido na nossa composição da hemoglobina. Então, no lugar do aminoácido ser ácido glutâmico, ele vira um outro aminoácido, ele é trocado por um outro aminoácido chamado valina. Essa troca de um único aminoácido promove uma modificação estrutural na hemoglobina, que não é mais chamada hemoglobina A, passa a ser chamada de hemoglobina S, por uma característica que é observada. Quando ela perde oxigênio, ela não tem mais o formato redondinho e assume um formato de meia-lua. Esse formato é traduzido por uma polimerização, por um endurecimento das moléculas de hemoglobina S, que não ficam mais dispersas dentro da água, do citoplasma da célula, e ficam, sim,
endurecidas como um polímero. Se nós imaginarmos uma borracha, né? Uma borracha que era mole e fica dura. Então, essa polimerização, ela leva a uma formato diferente da cadeia da molécula da hemoglobina, endurecendo, então, dentro do vaso, a hemoglobina e levando à oclusão. Então, traduzindo, né, a cadeia da hemoglobina beta trocou pelo tetrâmero solúvel, oxigenado ele está solto, desoxigenado ele está duro, a hemácia falciza, e quando a hemácia falciza, ela deforma, desidrata, a célula perde água e vaso oclui. Essa vasoclusão leva à lesão tecidual e à destruição dessa hemácia, que já não pode mais circular. E aí é daqui que vão sair todas as características da doença, levando à lesão de órgãos e à anemia hemolítica. A gente falou no início da apresentação sobre traço falciforme, né? Quem tem o traço falciforme não tem a doença falciforme. Então, como é o traço em relação à doença? Em primeiro lugar, e mais importante, a pessoa com traço ela é assintomática. E a pessoa com a doença, ela é sintomática. Existem relatos de algumas pessoas com traço que referem crise de dor no frio, que referem algumas coisas, isso não deve ser desconsiderado, mas 99% das pessoas não relatam nada, elas nunca sentiram nada e elas são surpreendidas, então, quando vem um bebê com a doença falciforme. A pessoa com traço não tem anemia, diferente da pessoa doente que tem, mas os dois têm história familiar positiva. Se você conversa com uma pessoa com traço, é muito provável que alguém da família saiba que teve o traço ou tenha tido a doença. O diagnóstico da doença, ela acontece na infância, atualmente no Brasil, na triagem neonatal, mas mesmo antes da triagem neonatal, a criança ficava doente, muito doente, e o diagnóstico geralmente não passava da infância, exceto alguns pacientes com, por exemplo, a soma da hemoglobina S com a hemoglobina C, que cursam mais brandos, esses sim, muitas vezes fazem diagnóstico na idade adulta, não mais agora com a triagem neonatal. O diagnóstico, então, do traço, ele pode acontecer na triagem neonatal ou de uma forma fortuita. A pessoa faz uma análise de hemoglobina para outra coisa, ou um hemograma para outra coisa, e descobre, então, a presença do traço falciforme. O traço não precisa de tratamento, ambos precisam de orientação e informação. O diagnóstico da doença é dado por focalização isoelétrica ou HPLC, através da triagem neonatal, onde o teste do pezinho vai dar F com S, F de fetal, que é a hemoglobina que aconteceu no bebê quando ele era pequeno, e a hemoglobina S, não tem aqui a presença da hemoglobina A, e no traço, sim, aparece a F, depois a A, e só como terceira prevalência a hemoglobina S. No período pós-natal, se você faz uma eletroforese de hemoglobina ou um HPLC, o indivíduo vai ter a SS, e na pós-natal, para o traço, o AS. E as manifestações clínicas, gente? A manifestação clínica da doença ocorre em qualquer lugar que tenha circulação, né? Então, a gente está aqui nesse quadro com complicações agudas e crônicas, mostrando como essa doença permeia o corpo inteiro, né? Então, nós temos no cérebro alterações cognitivas que são resultado de degenerações, microdegenerações que vão acontecendo ao longo da vida. O pulmão, a gente tem hipertensão pulmonar na idade adulta e a síndrome torácica aguda, que é muito conhecida da maioria de nós e dos pacientes, que é um quadro complexo pulmonar,
e que pode levar a aumento de mortalidade. Nós temos anemia, leucocitose, nós temos a falta do baço, que o baço vai involuindo. Então, isso tudo a gente está passando rapidamente, porque isso significa... Todas as aulas que a gente vai ver aí no decorrer desses 3 dias podem se aprofundar um pouco em alguma dessas complicações. Mas o que eu queria deixar de mensagem é que pode incomodar e pode ter resultado, ter impacto em qualquer órgão do corpo. O quadro clínico dominante, então, resumido no bebê, é que esse bebê tem maior risco de infecção, ele pode ter o sequestro do baço e ele pode ter um inchaço nas mãozinhas e nos pezinhos, chamados dactilite falciforme. No adolescente, a síndrome torácica aguda, as infecções e o acidente vascular cerebral são as manifestações clínicas mais graves e mais frequentes. E no adulto, além das mesmas complicações que a gente vê no adolescente, nós temos o aparecimento de mais frequência de úlceras de perna e o nosso grande problema, que é a degeneração crônica de órgãos. Então, quanto mais os pacientes que estão nos escutando, quanto mais hidroxiureia for feita desde a infância, menos degeneração crônica de órgãos, menos a chance do nosso paciente envelhecer por dentro mais rápido do que por fora. Se eu tenho um órgão que está sendo degenerado, que está sendo castigado durante toda a vida, ele vai ter menor durabilidade. Então, o coração de uma pessoa de 40 anos pode parecer o coração de uma pessoa de 70. O rim de uma pessoa de 40 pode parecer uma de 70. Isso é que a gente chama de degeneração crônica de órgãos, que é o resultado de microentupimentos nos órgãos ao longo da vida. Muitos desses entupimentos podem não ter doído. Então, a degeneração crônica de órgãos é o nosso grande vilão. Para vocês terem uma ideia, 30% das pessoas podem ter lesão renal, e essa lesão, a gente sabe hoje que ela já se inicia precocemente na vida, levando as crianças a fazer muito pipi, elas não conseguem reter a urina, elas não conseguem porque a urina é filtrada, elas não conseguem pegar a filtração de volta por conta já de lesão nessa região do rim onde faz isso. Então, de novo, o uso precoce da hidroxiureia e o uso contínuo da hidroxiureia ao longo da vida muda essa história. Tá? As lesões oculares também têm uma incidência importante de 44% na idade adulta. E as alterações cognitivas, que a gente não sabe a prevalência, mas essas alterações elas são verificadas no cérebro das pessoas adultas, e elas foram traduzidas como infartos silenciosos, alguns AVCs pequenininhos, silenciosos, levando à cicatrização de pedaços do cérebro. Cada lugar que entope, cicatriza. Ele não refaz de novo. A crise de dor passa, mas a lesão fica lá como uma cicatriz, como um arranhão naquele órgão, como se fosse um corte no braço. A gente consegue enxergar bem o corte do braço, só que as lesões dos órgãos internos graves, importantes, a gente não consegue. Tá? E as causas de óbito, já finalizando, mais frequentes na criança são as septicemias, o sequestro esplênico e a síndrome torácica, no adolescente a síndrome torácica, e no adulto, novamente, a degeneração crônica de órgãos. No mundo inteiro, a chance de uma pessoa com doença falciforme chegar aos 18 anos é de 85% nos casos mais graves e até 93% no S-beta-talassemia, que é a forma mais branda da doença. Com isso, eu encerro a minha apresentação, agradecendo a vocês a atenção, aqueles que ficaram até o final da apresentação, e convidando vocês a continuar na live aqui, que outros temas importantes vão ser abordados.